A paz do Senhor a todos os nossos irmãos, bem-vindos à nossa aula da Escola Bíblica Dominical deste domingo. Hoje estamos iniciando um novo trimestre, segundo trimestre, de 2021, e ainda estamos somente no sistema online, A aula está sendo transmitida por enquanto, apenas online. Querendo Deus, em breve estaremos retornando às nossas atividades normais, de acordo com a evolução do quadro de restrições em nosso município. Mas que bom estarmos juntos, mesmo que online, mas creio que o Senhor, Ele está comigo, o Senhor está contigo. Nós estamos na presença de Deus como igreja, ligados uns aos outros no mesmo Espírito, e receberemos nesse momento, todos juntos, a preciosa palavra do Senhor. Vamos orar e pedir a Deus a sua bênção para os momentos que passaremos juntos aqui. Amado Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te bendizemos e glorificamos ao teu nome, por esse momento em que juntos compartilharemos a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo, que em nós habita, possa falar aos nossos corações profundamente. E a aula que será dada nesse momento sirva em seu conteúdo para o enriquecimento e o crescimento espiritual de todos nós. Usa-me, ó Deus, como professor e abençoe a todos os irmãos que estão nesse momento atentos, participando desta aula, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, então nós vamos à nossa aula, O nosso trimestre, desta vez, vai tratar de um tema muito interessante, que é os atributos de Deus. Bem, como comunicamos aos irmãos pelo grupo da igreja, nesse trimestre nós estaremos utilizando um material novo, de revista da Escola Dominical. Estaremos estudando na revista da editora Betel, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, porque entendemos que o assunto que vai ser tratado é mais pertinente para nós nesse momento, e ele virá de encontro, com mais ênfase às necessidades que todos nós estamos passando. Vamos falar sobre os atributos de Deus, conhecendo a natureza, o caráter e a supremacia de Deus nas Escrituras. Por que eu digo que este assunto é um assunto mais pertinente para nós no momento em que nós estamos vivendo? Porque, como todos nós sabemos, nós estamos vivendo uma verdadeira crise, E esta crise ela pode ser compreendida de várias maneiras. Mas nós precisamos, para vencer qualquer crise, estarmos bem fundamentados, bem alicerçados na verdade. E, nesse momento, nós precisamos estar bem fundamentados, bem alicerçados na verdade de Deus, ou na verdade revelada nas Escrituras acerca de Deus. Quem é Deus? Nós precisamos ter um bom conhecimento acerca de Deus, precisamos ter um conhecimento bíblico acerca de Deus, porque a partir do conhecimento que tivermos acerca de Deus, nós teremos melhores condições espirituais, para refletirmos sobre a nossa condição humana, a questão do sofrimento, por que sofremos, por que morremos, por que algumas orações são respondidas e outras não, por que Deus permite que passemos por tudo aquilo que estamos passando. Bem, para responder a estas e outras perguntas, o estudo acerca de Deus, que hoje se inicia,
é de fundamental importância, porque nós vamos estudar hoje, por exemplo, é apenas uma aula introdutória, né? Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre os atributos de Deus, sobre os nomes de Deus, a maneira como Deus se revelou na história a nós seres humanos, e depois nós estaremos entrando nos estudos pontuais acerca dos seus atributos, porque vai ser através dos seus atributos, da sua bondade, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, da sua fidelidade, da sua onipotência, onisciência, onipresença, ou seja, através do estudo das Escrituras sobre os atributos de Deus, é que nós teremos condições bíblicas para conhecer melhor o Senhor. E conhecendo melhor o Senhor, então nós teremos respostas para muitas questões que envolvem a nossa existência. Nunca saberemos tudo, é claro, mas saberemos o suficiente à luz das Escrituras para não sucumbirmos às crises existenciais que estão tomando conta de muita gente por falta de um conhecimento bíblico acerca de Deus. Então, tendo dito isso, nós estaremos adentrando então no nosso estudo. O comentarista dessa revista é o pastor Valdir Alves de Oliveira, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, e vamos então estar entrando no assunto. Temos aí os assuntos que serão tratados, né? Hoje, na primeira aula, Deus se revelou à humanidade, conhecendo os atributos de Deus, o Deus Criador, o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus, a fidelidade, bondade e veracidade de Deus, a sabedoria, a transcendência e a imanência de Deus, a soberania, a imutabilidade e a eternidade de Deus, o Deus onisciente, onipresente, onipotente, o Deus uno e trino. Percebam que são assuntos importantíssimos que todos nós precisamos conhecer à luz das Sagradas Escrituras. Bem, a nossa lição número 1, Deus se revelou à humanidade. Nós temos aqui, né, as leituras diárias, né, que são feitas durante a semana e cujos títulos, né, ou temas de cada versículo desses estudados ou lidos, né, vão falar aqui na sequência, por exemplo, Provérbios 8:10, conhecimento de Deus vale mais do que ouro. Provérbios 19:2, a alma ficar sem conhecimento não é bom. Capítulo 24, versos 3, com a sabedoria se edifica a casa. Provérbios 24:5, o conhecimento consolida a força. Daniel 2:22, Deus revela o profundo e o escondido. 1 Coríntios 15:34, alguns ainda não têm conhecimento de Deus. São leituras que fortalecem, né, o nosso conhecimento. A leitura bíblica em classe, que está baseada na nossa lição, Provérbios 9 e 10, e depois Colossenses 1, versículos 9 e 10. São apenas 4 versículos que eu farei a leitura agora. Provérbios 9 e 10 diz assim: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Colossenses 1, 9 e 10. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Percebam que há um empenho nas Sagradas Escrituras, por parte dos seus escritores, para que os seus leitores compreendam a necessidade de conhecer o Senhor. Então,
Deus se revela através das Escrituras e, por intermédio dos seus escritores, inspirados pelo Espírito Santo, Deus nos convoca pela palavra para que nós o conheçamos. Deus quer ser conhecido por nós. Deus quer que nós o conheçamos e, mais do que isso, nós tenhamos uma vida de experiências espirituais com Ele no nosso dia a dia. O texto áureo da nossa lição, Romanos 1,19: porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. A verdade aplicada, que é a nossa verdade prática, a bênção de conhecermos o Senhor deve resultar em maior confiança, um viver agradável a Deus e uma vida frutífera para a glória de Deus. O ponto de partida, então, da nossa lição é: Deus se revelou a nós. Glórias a Deus por isso. Ou seja, não lidamos com Deus distante, desconhecido, totalmente misterioso, inalcançável. Não, nós nos relacionamos com o Deus Criador dos céus e da terra, o Altíssimo, o Eterno, o Todo-Poderoso, o único e verdadeiro, mas que se revelou a nós e deseja que nós, seus filhos, o conheçamos a cada dia mais. Temos aqui um motivo de oração. Ore para que todos conheçam a grandeza de Deus. Oremos por isso, Oremos para que, através desses estudos, nós possamos entender que, não obstante tudo o que está acontecendo à nossa volta, Deus é Deus. Deus é soberano. Deus sabe o que faz e sabe por que está permitindo tudo isto que está acontecendo. Eu e você não temos respostas para tudo e para todas as coisas, mas o nosso Deus, Ele sabe. E Ele conhece muito bem todas as coisas. Então, oremos para que nós conheçamos a grandeza de Deus. Saibamos de fato quão grande é o nosso Deus. E a partir daí, podemos então ter o discernimento para compreender o que está acontecendo à nossa volta. Nós temos aí os 3 objetivos da lição. O primeiro, explicar que Deus se revelou a nós nas Escrituras. Faremos isso. Mostrar a necessidade de crescer no conhecimento. E terceiro e último, ressaltar a busca incessante pelo conhecimento. Então, queremos com esta lição alcançar esses 3 objetivos específicos, da nossa lição. Temos aí os tópicos da lição. Tópico 1, a revelação de Deus. Tópico 2, a necessidade de crescer no conhecimento. E o tópico 3, alguns resultados de conhecermos a Deus. E aí seguem os subtópicos que estaremos trabalhando aqui nessa aula com os irmãos. Muito bem. Introduzindo então a lição propriamente dita, as Sagradas Escrituras, elas declaram com propriedade quem Deus é, declaram a sua natureza, as suas criações, seus atributos e tudo o que é peculiar ao ser divino. É interessante observar que em nenhum momento a Bíblia procura provar que Deus existe. Ao invés de tentar provar que ele existe, ela simplesmente declara a sua existência. Gênesis capítulo 1, versículo 1, é bem enfático. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ali nós temos uma revelação tremenda. O texto está falando que há um Deus único e diz que esse Deus é o Criador. E afirma que tudo que existe parte de uma ação criadora desse Deus. Então esse Deus que a Bíblia revela para nós
ele é revelado nas Escrituras. E a Bíblia vai falar para nós quem é esse Deus. A sua natureza, os atos criadores de Deus, seus atributos, as suas qualidades, né, suas características espirituais e tudo o que é peculiar a esse Deus. Partindo então do pressuposto que a Bíblia afirma a existência de Deus e nos revela aspectos da sua natureza, seus atos poderosos e como ele se relaciona conosco, cabe-nos então buscar este conhecimento nas Escrituras. Em outras palavras, meus irmãos, não basta apenas sabermos que a Bíblia revela a Deus. Não basta saber que está ali na Bíblia o conhecimento que nós precisamos ter acerca de Deus. Não basta isso. É necessário, já que nós sabemos disto, que nós busquemos encontrar este conhecimento, para que nós não vivamos como ignorantes no sentido de desconhecer, né, aquilo que pode ser conhecido. Não vivamos como pessoas naturais, materialistas, sem nenhuma noção do espiritual, de Deus. Não. Já que o conhecimento está ali, já que Deus se revelou para nós nas Escrituras, então cabe-nos buscar esse conhecimento, porque o conhecimento está ao nosso alcance. E o Espírito Santo que nos ilumina para conhecer a Deus habita em nós. Então, cabe-nos, né, sermos sensíveis ao Espírito Santo para que ele nos leve, nos conduza a este manancial de conhecimento. O primeiro tópico da lição vai falar sobre a revelação de Deus. É algo interessante observar, meus irmãos, que o homem, por si mesmo, jamais conseguiria ter o conhecimento acerca de Deus, por menor que fosse, partindo dele mesmo, ou seja, nós tendo uma iniciativa para conhecer a Deus. Isso jamais aconteceria, porque nós somos criaturas e agora no estado pecaminoso, possuindo uma natureza pecaminosa, com a tendência sempre para o mal, né? Então, Deus tomou a iniciativa para se revelar a nós. Então só é possível conhecer Deus porque ele se revelou a si mesmo. Entendem? O homem não conhece a Deus porque ele vai em busca de um Deus que está escondido e precisa ser encontrado. Não. O homem simplesmente entende a necessidade de conhecer o Deus que se revelou. Ele se revelou. E vamos ver como ele se revelou. E a partir, então, desta iniciativa de Deus, desta ação primeira de Deus, então nós reagimos a este ato revelador de Deus, para buscarmos, então, o conhecimento que Deus tem para nos oferecer. Evidentemente que não é possível o ser humano conhecê-lo plenamente, mas é possível conhecer o suficiente para saber que existe um relacionamento entre o ser humano e Deus. Ou seja, por mais que nós busquemos, por mais que nós leiamos as Escrituras ou leamos livros relacionados à palavra de Deus, por maiores que sejam as nossas experiências espirituais com Deus, jamais aqui nesse mundo, nesta vida, nós teremos o conhecimento absoluto acerca de Deus, né? Mas vamos conhecer o suficiente para ter um relacionamento saudável, bíblico com Deus, ok? Pastor Alessandro, mas e quando chegar no céu, nós vamos ter todo o conhecimento acerca de Deus? Se Ele quiser. Se Deus quiser nos revelar todo o conhecimento, amém, né? Mas, né, não posso fazer esta afirmação, dizer que no céu nós teremos o conhecimento pleno, porque o conhecimento pleno só Deus possui.
O conhecimento exato, absoluto de tudo que existe pertence somente a Deus. Entende? Bem, mas só o fato, meus irmãos, de nós chegarmos no céu e estarmos por toda a eternidade com Deus já é o suficiente para nós. E o restante está nas mãos de Deus. Amém, meus irmãos? Está nas mãos do Senhor. Muito bem. A criatura só pode conhecer o Criador porque Ele tornou isso possível. Veja bem. Primeiro, nós somos criaturas. Deus é o Criador. Então, como poderia uma criatura querer conhecer o Criador se esse Criador não se revelasse? Somos seres finitos. Deus é eterno. Nós temos princípio, meio e fim nessa existência. A Bíblia diz que de eternidade a eternidade Ele é Deus. Somos seres pecadores. Deus é santo por natureza. Somos seres limitados. Deus é infinito em sua natureza. Aliás, temos aqui os atributos de Deus, né? Deus como Criador, a eternidade de Deus, a santidade de Deus e a infinitude de Deus. Deus permite que o conheçamos a partir da revelação que Ele fez de si mesmo à humanidade. É a partir desta revelação, tá bom? Que nós vamos então conhecer o Senhor. E é a pergunta: como Deus se revelou ao homem? Como Ele se tornou conhecido à humanidade? Vamos responder? Primeiro, temos a revelação de Deus na natureza. Então, em primeiro lugar, Deus se revelou à humanidade através da sua natureza, da sua criação, né? Da sua criação. São vários os textos bíblicos que registram a natureza como meio de revelação da glória de Deus, de seu poder e de sua soberania. Um desses textos é Romanos 1, versículo 20, e aqui está na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim: desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Na teologia, esta categoria, né, da revelação de Deus através da natureza, ela é chamada ou identificada como revelação geral. A foto aí, se você prestar atenção, né, muito bem bolada essa foto, é como se toda a criação estivesse na palma da mão de Deus, né? Ou seja, Deus, né, se identificando, se revelando ao homem por meio da sua criação. E também podemos afirmar que em cada detalhe da criação de Deus, ou da criação de modo geral, nós podemos afirmar que tudo isso procede de Deus, porque em cada detalhe desta criação nós observamos e identificamos aquilo que chamamos as digitais de Deus. Ou seja, Deus tem a sua identificação, a sua revelação, né? A sua digital, a sua marca de impressão em cada detalhe da sua criação. Se você olha para o oceano, você vê as digitais de Deus ali. Se você olha para a terra seca, você vê as impressões de Deus ali. Se você olha para o universo, você consegue detectar as digitais de Deus ali. Ou seja, Deus passou por ali, né? Uma forma de expressão. Deus está ali, né? Isso ali veio de Deus, tem a marca de Deus. Isso quer dizer que Deus deixou as suas marcas na criação. Então, quando o homem olha para tudo que foi criado,
ele não tem outra saída a não ser reconhecer que por detrás de toda esta criação existe o Criador. Por detrás de todo esse universo, né, projetado para funcionar como funciona, existe um projetista. Alguém que idealizou, que projetou tudo isso. Ou seja, Deus se revelou através da sua criação ao homem, né? Ao ser humano. Então, através da criação, o homem pode, né, ter o conhecimento da existência de Deus. Veja bem, a revelação geral, esta que nós estamos falando, a revelação geral de Deus permite ao homem ter o conhecimento suficiente acerca da existência de Deus. Esta revelação, aqui que tenham cuidado, tá bom? Para a gente pensar. Esta revelação não é suficiente para a salvação. A salvação depende do homem conhecer a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então a revelação geral de Deus, ela tem como objetivo fornecer ao homem a base suficiente para ele saber que por detrás de tudo isto há um Criador, há um Deus a quem ele agora precisa conhecer, né? E não somente conhecer, mas servi-lo e adorá-lo. Então, fica bem claro esse ponto aqui da nossa aula. Aí depois nós temos a revelação especial de Deus. Então, a primeira maneira como Deus se revelou foi através da sua criação, da natureza, que é a chamada revelação geral de Deus. Agora nós temos a revelação especial de Deus. A revelação especial é como Deus escolheu se revelar através de meios milagrosos ou meios sobrenaturais. Esta revelação inclui aparições físicas de Deus, né? As chamadas teofanias de Deus no Antigo Testamento, como ele apareceu a Abraão, como ele apareceu a Josué no capítulo 5 do livro de Josué, em tantas outras passagens nós vemos isso. Como Deus também se manifestou através de sonhos, Deus se revelou através de visões, né? Ou seja, de experiências sobrenaturais. Mas Deus se revelou de duas formas muito especial, que é através da sua palavra, a palavra escrita de Deus, e a última revelação de Deus, que foi através de Jesus Cristo, que é o clímax da revelação de Deus ao homem. Bem, todos esses meios aqui constituem-se em revelação especial de Deus ao homem. Então, Deus se revelou ao homem de forma especial, através de aparições, né, físicas, sonhos, visões, e através da sua palavra e por meio de Jesus Cristo, por intermédio da sua encarnação. A Bíblia registra Deus falando a pessoas através de sonhos, temos aí as referências, né? Visões, mas vamos entender, em 2 Pedro 1,21, que Deus se revelou de forma assim, muito especial, muito peculiar, por meio das Escrituras. 2 Pedro 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. É a palavra sendo dada aos homens por inspiração divina. Essa palavra que foi dada a nós, as Escrituras, é a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Hebreus 4:12. A palavra de Deus que é inspirada, útil e suficiente para nós. 2 Timóteo 3:16 e 17. Então essa palavra não é apenas um amontoado de letras, de palavras, de frases, com 66 livros. Não, um livro antigo. Não. É a revelação de Deus ao homem de forma escrita. É Deus se manifestando através das sagradas Escrituras. E essa palavra é viva. E porque ela é viva,
nós temos aquelas experiências maravilhosas. Você lê um texto bíblico hoje e Deus fala contigo através daquela palavra. Passa-se o tempo, você lê o mesmo texto e você tem uma nova experiência com Deus, Ele falando contigo naquela palavra. Quantas vezes você já leu o Salmo 23? Quantas vezes você já leu as bem-aventuranças? Quantas vezes você já leu, João 3,16? Mas não é que todas as vezes que nós lemos essas passagens e outras, a Bíblia toda, nós temos uma nova experiência com Deus na sua palavra. Sabe por quê? Porque ela é viva. Ela é viva. Ela é eficaz naquilo para o que ela foi determinada para nós. A palavra é inspirada, o homem não produziu por vontade humana, vontade sua. Ela é útil para todos nós e outra coisa, irmãos, ela é suficiente. Isso quer dizer que nós não precisamos de nenhuma outra escritura. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Tudo o que nós precisamos saber acerca de Deus, do nosso destino eterno, de questões da vida e da eternidade, Deus nos revelou nas Sagradas Escrituras. Ela é suficiente para nós. Muito bem. Temos agora a revelação por meio de Cristo. A forma suprema da revelação especial é a pessoa de Jesus Cristo. Deus se revelou através da palavra, mas a Bíblia diz que Deus se revelou através de Jesus Cristo. João 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Versículo 18. Nunca ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Hebreus 1, versículos 1 a 3, fica bem clara esta revelação de Deus à humanidade por meio de Cristo. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Veja bem, quando Cristo nasceu, lá naquela manjedoura, era Deus se revelando à humanidade. Era Deus vindo ao encontro dos homens. Quando Cristo passeava por entre os homens, as pessoas, entre as aldeias, vilas e cidades, lá em Jerusalém, na Galileia, em toda aquela região, era Deus andando entre os homens. Que coisa linda, meus irmãos. Deus se fez carne e habitou entre nós. Em João 14, versículo 8 e 9, Filipe disse, um dos discípulos de Jesus, Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu, Filipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então por que me pede para mostrar o Pai? O que Jesus estava dizendo, meus irmãos, é o seguinte, ele não estava dizendo que ele era o Pai. Ele é uma pessoa, o Pai é uma outra pessoa, assim como o Espírito Santo é uma outra pessoa. Não são as mesmas pessoas. Mas o que Jesus estava dizendo é que ele era da mesma natureza que o Pai. Ele era da mesma essência que o Pai. Ele era da mesma espécie que o Pai. É daí que esse conceito ele vem do termo unigênito de Deus. Quando a Bíblia diz que nunca ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Unigênito quer dizer exatamente isso. Um filho único da mesma espécie, da mesma natureza, da mesma essência. Por isso Jesus estava dizendo a Filipe o seguinte, Filipe, quando você me vê, quando você fala comigo, quando você se relaciona espiritualmente comigo, é como se você estivesse tendo a mesma experiência com o Pai. Não há diferença em grau de intensidade, de espiritualidade,
né, de atributos, de qualidades, de natureza entre Jesus, o Filho, e Deus Pai. Ambos, né, são eterno, Criador, Senhor, onipotente, onipresente, onisciente. O que diferenciava naquele momento o Filho do Pai era a natureza humana de Jesus. Só isso. Mas antes da sua encarnação, né, ele não possuía um corpo físico como possuiu por ocasião da encarnação. Ele é o eterno Deus. Então, estar com Jesus era estar com Deus. Falar com Jesus era o mesmo que se estivesse falando com o Pai. Ou seja, quando eles, os discípulos, que tiveram a experiência de estar pessoalmente com Jesus, na eternidade com Deus, não terão nenhuma surpresa, no sentido de ficarem mais maravilhados ainda ao ver o Pai, porque eles tiveram a experiência de estar com o Filho. Então, porque, como disse aqui o texto de Hebreus 1, versículo 3, Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Conhecer Jesus é conhecer o Pai, porque Deus se revelou através de Jesus Cristo. Esta dupla revelação, ou seja, a palavra escrita e a palavra encarnada, Jesus Cristo, ela é especial porque tornou-se necessária devido à queda do homem e por meio da revelação das Escrituras e de Jesus Cristo, Deus se fez conhecido. Né? E é curioso isso aqui porque, como eu afirmei, a Bíblia Sagrada é a palavra escrita de Deus. É o meio pelo qual Deus se revelou ao homem, o meio especial. Jesus Cristo também é a palavra, só que é a palavra encarnada. Ou seja, por meio dessas duas palavras, a escrita e a encarnada, Deus se revelou à humanidade de modo especial. Amém? Bem, partindo agora para o próximo tópico, os nomes de Deus. Os nomes de Deus. Vamos entender aqui como que Deus agora se revela através dos seus nomes. Vimos até agora o ato da revelação de Deus e como ele se revelou de forma geral e de modo também especial. Agora vamos entender como que nós podemos conhecer a Deus através dos seus nomes. É muito comum, quando alguém vai colocar um nome em alguém, hoje em dia, nos tempos modernos, escolher um nome que seja simplesmente bonito, ou um nome que esteja na moda. Então alguém dá um nome, por exemplo, de um jogador de futebol, ou um menino, aquele jogador famoso, o sobrenome, ou então um grande cientista, ou quem gosta de filmes, enfim, dá o nome de um ator. Escolhe-se os nomes pelos motivos assim mais diversos e estranhos que possam aparecer. Mas na Bíblia, a escolha de um nome estava relacionada a um acontecimento naquele momento, ou alguma coisa relacionada à vida daquela criança, o que ela é, o que ela viria a ser. Então, por exemplo, Abraão. Abraão quer dizer pai de um grande povo. Jacó, aquele que segura pelo calcanhar. Lembra do nascimento, né? Jacó e Esaú, quando Esaú estava, os dois, né, gêmeos, nascendo, a Bíblia diz que Jacó estava segurando no calcanhar de Esaú. E levou esse nome por causa disso. Esaú, né, pela sua própria aparência física, o nome significa coberto de pelos, porque ele era muito peludo. Israel, que foi o nome dado a Jacó por ocasião daquele momento em que, no Vale de Jaboque, ele luta com o anjo de Deus. E aí o anjo diz, olha, não te chamarás mais Jacó, mas te chamarás Israel, porque tens lutado
com Deus. Então Israel significa ele luta com Deus. Então percebam que os nomes estão relacionados a um acontecimento ou alguma missão, alguma obra que aquela pessoa estaria realizando. Jesus, né? O anjo diz assim: impor-lhe-ás o seu nome Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Porque Jesus quer dizer, tem um sentido de salvador, né? Significa salvador. É o mesmo Josué, no Antigo Testamento, que significa salvação. Então, o nome significa, né, alguma coisa que esteja relacionada a um acontecimento da vida daquela pessoa. Então, quando alguém pensava no nome de alguém, logo associava o nome a um acontecimento, alguma coisa relacionada àquela pessoa. Vamos lá. Quando nós vamos para os nomes de Deus, o que nós vamos aprender aqui? Deus recebe na Bíblia vários nomes e cada um tem um significado para caracterizar melhor o ser divino. Deus revelou os seus próprios nomes ao seu povo. Temos aqui alguns deles. Temos aí, olha, El Shaddai, significa o quê? O Deus Todo-Poderoso. Yahvé Jireh, né? Numa tradução bem aportuguesada, né? É o Jeová, mas a tradução mais próxima aí seria Yahvé. Yahvé Jireh, o Senhor proverá. Yahvé Nissi, o Senhor é minha bandeira. Yahvé Elohim, o Senhor, Deus de Israel. Adonai, Senhor, ideia de governo e domínio. E temos vários outros nomes na Bíblia, mas só para ter uma ideia aqui com os irmãos. Nas Escrituras, Deus demonstrou que o seu nome não era mera etiqueta para distingui-lo das demais deidades, das culturas em derredor. Pelo contrário, cada nome que ele usa e aceita revela alguma faceta do seu caráter, natureza, vontade ou autoridade. Então, voltando, quando a gente entende, quando a gente lê na Bíblia, por exemplo, o nome de Deus El Shaddai, nós logo entendemos que Deus é o Todo-Poderoso. A onipotência de Deus é revelada pelo nome El Shaddai. Quando nós lemos que ele é o Jeová Jireh, logo entendemos que ele é o Deus da provisão. Por que nós cremos que ele é o Deus da provisão? Porque ele se revela como o Jeová Jireh. Quando lemos que, de onde tiramos a ideia de que, por exemplo, ele é o Senhor absoluto de tudo, de todo o universo? Porque ele é o Adonai, é o Senhor que transmite a ideia de governo, de domínio. Então Deus, ele é conhecido também por meio dos seus nomes. Conhecendo os nomes de Deus, nós passamos a conhecer melhor o Senhor. Bem, o que nós aprendemos aqui? Que os nomes de Deus definem os seus atributos e mostram como ele se relaciona com as suas criaturas. Percebam que os nomes de Deus estão relacionados aos atributos de Deus, né? O nome El Shaddai, atributo onipotência, né? E assim vai. Adonai, ele é o Senhor. Aí você lembra do quê? Da soberania de Deus. Deus é soberano, não é verdade? Então os nomes de Deus nos levam imediatamente para o estudo dos atributos de Deus, que é o assunto que nós vamos estar estudando de forma específica nesse trimestre. A necessidade de conhecer, de crescer no conhecimento. Por que nós temos essa necessidade? Não devemos permanecer como crianças, aceitando todo vento de doutrina, mas, pelo contrário, conhecer a verdade e rejeitar os falsos mestres, que induzem ao erro. Efésios 4, versículo 13 e 14, existe uma palavra séria, bem enfática do apóstolo Paulo para todos nós. Até que todos cheguemos à unidade da fé
e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Meus irmãos, as pessoas erram muitas vezes porque querem errar. As pessoas são enganadas porque, infelizmente, querem ser enganadas. Por que, pastor, elas querem? Porque elas menosprezam, ignoram, a busca do conhecimento. O conhecimento está aí, mas infelizmente as pessoas não querem buscar o conhecimento. E aí a Bíblia diz que, a Bíblia nos ensina isso, que não havendo o conhecimento suficiente, a pessoa se torna uma presa fácil para os impostores da fé. Tem muitas pessoas que mantêm uma fé verdadeira, Ela crê de fato em Deus, mas ela não equilibra esta fé ao conhecimento das Sagradas Escrituras. É necessário que nós conheçamos as Escrituras. É necessário que nós conheçamos o Senhor. Por exemplo, por falta desse conhecimento que a Bíblia nos oferece acerca de Deus, é que tem muita gente, vou usar uma expressão aqui, batendo pino, surtando na fé, falando coisas absurdas sobre Deus, sobre aqueles que estão sofrendo, atribuindo a Deus uma expressão de um Deus injusto, um Deus que não poderia ter permitido isso. Por que não? Por que não pode? Porque Deus tem que agir sempre de acordo com o meu querer. Por que é a minha vontade que tem que prevalecer e não a de Deus? Afinal de contas, quem é o soberano? Eu ou ele? Quem é o Adonai? Eu ou ele? Quem é o El Shaddai? Eu ou ele? É Deus. É Deus. Mas as pessoas, infelizmente, muitas não querem, como diz uma expressão, cavar poço, lapidar o diamante, ler as Escrituras. Irmãos, um dos lamentos gerais de todos os pastores, talvez com uma exceção um percentual minúsculo aí. Qual é a lamentação? Os cultos menos frequentados pelas igrejas evangélicas são os cultos voltados para o ensino das Escrituras, o estudo da palavra. A maioria dos crentes não demonstram qualquer interesse por esses cultos. Mas quando se trata de um outro tipo de culto, aí há uma concorrência para estar ali. Mas os cultos voltados para o ensino da palavra, a escola dominical, enfim, são os menos desejados, os menos procurados. Qual é a consequência disso? A falta do conhecimento. Sem contar que a maioria, boa parte dos crentes, não tem o hábito de ler diariamente as Escrituras. Muitos passam a semana toda sem colocar a mão na Bíblia. Levam literalmente a sério aquela expressão, eu estou com a Bíblia e não abro. E não abre mesmo. Ela passa a semana toda fechada. E o cidadão, a cidadã, é incapaz de buscar na palavra de Deus o conhecimento acerca do Senhor. Qual é a consequência? Essas pessoas se tornarão presas fáceis de homens fraudulentos que vão vir para distorcer o Evangelho e vão confundi-las acerca do conhecimento das Escrituras e acerca da própria realidade espiritual. Um conhecimento além do aspecto intelectual. O termo conhecer na Bíblia vai além de ter conhecimento intelectual de algo ou alguém. Bem,
Então, até aqui, nesse tópico anterior, eu enfatizei a necessidade pela busca do conhecimento. Nós temos que ler, nós temos que estudar, nós temos que buscar. Mas quando nós vamos para o estudo sobre o conhecimento nas Escrituras, nós nos deparamos aqui com um entendimento maravilhoso. Porque conhecer nas Escrituras tem o sentido de ter uma experiência, né? Está ligado à experiência pessoal. Então, por exemplo, quando a Bíblia diz assim acerca de um homem e uma mulher, de um casal, que o homem conheceu a sua mulher, o verbo conhecer ali significa que ambos tiveram uma relação sexual, uma relação física. Conhecer ali tem sentido. Quando a Bíblia nos fala acerca do conhecer a Deus, ela está dizendo que nós precisamos ter um relacionamento espiritual com Deus. Termos uma intimidade espiritual com Deus. Nos aprofundarmos no nosso conhecimento a partir de uma experiência pessoal e espiritual com o nosso Deus. É nesse sentido que o profeta Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vejam que não se trata aqui de um conhecimento teórico, mas sim de um conhecimento a partir de uma experiência pessoal e espiritual com Deus. Conhecer os mistérios de Deus não são aprendidos exclusivamente em cadeira da faculdade teológica, mas é para aqueles que têm comunhão com Ele. Tem muita gente que conhece muito sobre Deus, mas não conhece Deus. Lê muito, estuda muito, mas falta-lhes experiência com Deus. É nesse sentido que aqui a aula ela toma um rumo, né? Nesse tópico aqui. Precisamos ter esse tipo de entendimento. Conhecer a Deus não é só ler e estudar sobre Ele, mas é termos experiências pessoais com Ele. E essa experiência é no dia a dia, né? À medida que nós vivemos, que nós avançamos, né? Um dia após outro, nós vamos nos aprofundando no nosso conhecimento de Deus, nos relacionando, tendo experiências maravilhosas com Deus. Deus se revela de forma diferenciada para quem tem intimidade com Ele. Diz o texto, Salmo 25:14, o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Ou seja, irmãos, à medida que nos aprofundarmos em nossa comunhão com Deus, mais Ele se permitirá ser conhecido por nós. Coisa linda, né? Ou seja, é como a experiência de entrar no oceano, no mar, né? A gente entra ali, sai da areia, começa a molhar os pés, as águas vêm até o tornozelo, o joelho, daqui a pouco as águas estão numa altura que a gente pode mergulhar. Alguns, a maioria, né, vai ficar apenas ali na beira da praia. Vão mergulhar, vão nadar e tal. Agora existem os mergulhadores profissionais, né, que com todo aquele seu equipamento de mergulho, mergulham até as profundezas do oceano. E lá eles descobrem coisas que eu e você não descobrimos na superfície. Isso quer dizer, meus irmãos, que se nós queremos conhecer os mistérios de Deus, se nós queremos ter experiências maravilhosas com Deus, nós temos que aprender a mergulhar até as profundezas. Oh, aleluia! Que nós não nos contentemos em ficar apenas molhando os nossos pés na superfície, né, de uma vida cristã superficial o tempo todo. Mas vamos, como diz Oséias, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Porque quanto mais desejo tivermos de conhecê-lo, mais ele se revelará a nós. Nós precisamos ter esse tipo de entendimento para que jamais
sejamos surpreendidos, né? Pela falta do conhecimento. O conhecimento para um andar digno. O conhecimento de Deus e dos seus mandamentos ajuda no caminhar dos fiéis. Salmo 25, 12. Uma vida de exemplo e vitórias. A oração de Paulo pelos Colossenses, por exemplo, é para que fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus, adquirindo a sabedoria e inteligência espiritual, para andar dignamente diante do Senhor. É o texto que nós lemos da nossa lição de hoje. Paulo orava para que eles fossem cheios do conhecimento, né? Ele faz a mesma oração, uma oração parecida pelos Efésios, capítulo 3. Ele se colocava de joelho perante Deus e orava para que eles fossem cheios de toda a plenitude de Deus, né? Enfim, então o conhecimento de Deus nos constrange a viver uma vida digna de verdadeiros filhos de Deus. O nosso comportamento será moldado por esse conhecimento. E é aqui que nós precisamos parar e prestar bastante atenção no propósito, em um dos propósitos desse conhecimento. Não vamos querer conhecer a Deus simplesmente para ter o conhecimento. Não vamos querer ter experiências com Deus simplesmente para termos experiências para contar. Mas que esse conhecimento, que essas experiências sirvam para nós como fatores motivadores para que vivamos uma vida digna diante de Deus. Porque, veja bem, depois que eu tenho um conhecimento de Deus, depois que eu passo a ter experiências com Deus, eu não posso mais viver do jeito que eu vivia. Eu não posso mais pensar como eu pensava. Ou seja, essa minha experiência com Deus vai me levar a um novo estilo de vida que agrada ao Senhor. O conhecimento para um viver frutífero. Então veja bem, ele vai me levar a uma vida digna de Deus, mas vai me levar também a produzir. O crescimento no conhecimento da vontade de Deus traz também a oportunidade de ter uma vida de frutificação em toda boa obra. Colossenses 1, 9 e 10. Todos os cristãos são escolhidos para darem frutos. Jesus disse isso. Eu vos escolhi, vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Quando a árvore não dá fruto, ela precisa ser podada. Para quê? Para que ela dê mais fruto. Uma parreira de uva, né? O seu valor não está nas suas folhas, está no seu fruto. Para que ela venha frutificar, é necessário haver a poda, porque o interesse do viticultor é a produção da uva e não das folhas. Assim somos nós. Nós fomos salvos para darmos fruto. Como salvos, então, nós devemos permanecer em Cristo, como ele disse. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Permanecendo em Cristo, estaremos em plena comunhão com Deus. Esta comunhão nos impele, nos leva a viver uma vida cristã produtiva, pois quem vive com Deus procura agradá-lo em tudo. Efésios 5, versículo 10. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Esse é o anelo de todo cristão verdadeiro. Não é procurar saber qual é a vontade dele próprio, não. É procurar saber qual é a vontade de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí agora, olha só, para quê? Para que experimenteis, maravilha, né? Qual seja a sua boa, perfeita e agradável vontade. É a vontade de Deus que nós experimentemos a Deus, que nós descobramos qual é a sua vontade. E veja bem, depois que eu descobri o que agrada a Deus, qual é o segundo passo? É fazer o que agrada a Deus.
Eu procuro saber qual é a vontade de Deus. Depois que eu descubro, eu faço a vontade de Deus. Porque agora eu sei qual é a vontade dele. Antes eu não fazia porque eu não sabia. Agora eu sei, eu descobri. Eu descobri para quê? Só para ter o conhecimento da vontade de Deus? Não, eu descobri para fazer a vontade de Deus. Então nós fomos salvos não para agradarmos a nós mesmos, mas nós fomos salvos para agradar a Deus. O conhecimento de Deus nos leva a isso, porque quando nós conhecemos a Deus, nós temos experiências com Deus, Deus fala conosco. Deus se mostra a nós. O Espírito Santo nos guia. A Bíblia diz que Ele nos guiaria, né, em toda a verdade. Ele nos conduz. Ele nos conduz. E Ele vai nos levar ao conhecimento de Deus, a experiências maravilhosas com Deus, a fim de produzirmos para a glória de Deus. Então, resumindo aqui esse tópico, não devemos permanecer como crianças, aceitando todo vento de doutrina, né? Mas conhecer a verdade e rejeitar os falsos mestres que induzem ao erro. A Bíblia diz assim: examinai tudo e retende o bem. Temos que ser como os cristãos bereanos, que mesmo quando Paulo estava pregando, diz a Bíblia em Atos 17, que eles chegavam em casa, os bereanos, conferiam nas Escrituras se o que Paulo estava dizendo era verdade. Não acredite naquilo que você ouve e logo acende uma luzinha amarela na sua mente. Opa, isso está meio estranho, nunca ouvi isso. Vai pesquisar, vai ler na Bíblia, vai perguntar a alguém que sabe mais do que você. Não acredite em tudo que as pessoas falam. Recentemente, ouvimos aí de um cidadão no Brasil que profetizou, entre aspas, né, que no dia 30 de março teríamos um verdadeiro apocalipse no mundo, orientando as pessoas para que não saíssem de casa, porque o anjo da morte viria e mataria muita gente cairia morta, fulminada pelas calçadas, pelas ruas da cidade. Foi um terror. E não é que teve muita gente acreditando nisso? Dia 30 passou, né? Continuamos ouvir muitas notícias de morte, mas não o tipo de morte que esta pessoa disse, né? Houve muitas mortes de pessoas pelo coronavírus, como vinha acontecendo com toda essa pandemia. Mas o que ele disse que aconteceria, não aconteceu. Quem foi enganado por ele? Aquelas pessoas que não conferem nas Escrituras realmente o que Deus está dizendo sobre o assunto. Então, temos que ter esse sentimento, né? Esse sentimento da dependência da palavra para conferir nas Escrituras se o que está sendo pregado, se o que está sendo dito procede ou não. Eu sempre digo uma coisa e repito aqui para os irmãos. Olha, se o pastor Alessandro disser uma coisa e a Bíblia disser outra, fique com a Bíblia. Falo por mim. E eu espero que qualquer obreiro, pastor, ensinador pense a mesma coisa. Que prevaleça a palavra de Deus acima da minha palavra. Porque eu posso errar no que eu afirmo. Eu posso me enganar no que eu digo. Mas a palavra de Deus é pura. E ela permanece para sempre. Então nós temos que aprender, para não sermos confundidos, a confiar nas Escrituras, a conhecer as Escrituras, para não sermos enganados pelos falsários. Terceiro tópico e último para terminar. Alguns resultados de conhecermos a Deus. Além do crescimento pessoal, ninguém pode ensinar o que não sabe, nem dar instruções sem conhecimento. Claro, você só ensina o que sabe. Paulo disse: o que eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei. Veja bem, olha a ordem. Primeiro ele recebeu, depois ele ensinou, né? Quem vai ensinar precisa primeiro aprender. Há um ditado que diz: antes de se levantar para ensinar, se sente para
aprender. Primeiro você senta para aprender, depois você se levanta para ensinar. 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento. Novamente, irmãos, o conhecimento aqui está relacionado à nossa experiência com Cristo. Experimentarmos Cristo no nosso dia a dia. Tem fé? Tem. Está na graça? Amém. Mas tenha vida com Cristo. Quem ensina precisa ensinar a si mesmo antes de ensinar aos outros. É o que ensina Romanos 2,21. Interessante que é uma tentação que todos nós sofremos, mas precisamos resistir para vencer essa tentação. Nós somos muito bons para ensinar aos outros, mas temos muita dificuldade para ensinar a nós mesmos. Não é verdade? Falamos para os outros, não faça, mas será que nós não estamos fazendo? Falamos aos outros, não fale assim, mas será que nós não estamos falando? Então, antes de ensinar aos outros, é necessário ensinar a nós mesmos. Crescimento espiritual. É evidente que, num primeiro momento, o conhecimento necessário acerca de Deus está no nível suficiente para produzir fé. Foi o que aconteceu com aquele homem, que foi curado por Jesus da cegueira. O texto diz assim, João 9,11, e respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo. Quando perguntaram a ele o que havia acontecido com ele, que ele era cego, ele disse, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Veja bem, no caso aqui deste cego, o Senhor Jesus o encontrou e o conduziu a crescer no conhecimento acerca daquele que o havia curado. Por quê? No primeiro momento, ele recebeu apenas a cura de uma enfermidade física. Mas a vida cristã é um processo. No primeiro momento, ele teve apenas a experiência da fé para o milagre. Agora ele precisava ter a experiência do crescimento espiritual. E aí no capítulo 9, 35 e 38, diz assim, encontrando-o, disse-lhe, Jesus falando para ele, crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? Ele estava diante daquele que o havia curado, mas ele não sabia quem era o Senhor. E Jesus lhe disse, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Aí diz assim, olha, e ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Tem muita gente assim, irmãos. Tem muita gente que só tem, no caso, desenvolve um interesse para conhecer a Deus somente no campo da fé, do milagre, da resposta de uma oração, mas não quer crer em Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E como consequência, não quer adorá-lo. O que aconteceu com ele aqui? Ele foi curado e depois levado por Jesus a crer em Jesus. E ele creu, reconheceu-o como Senhor e ainda o adorou. Assim como ocorre com o recém-nascido, se espera que o nascido de novo cresça na fé. Conhecimento, relacionamento com Deus. Pedro fala sobre isso. Capítulo 2, versículo de 1 a 3 de sua primeira carta. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Então, olha só, se é que já provaste, ou seja, se é que já experimentaste, se é que já tiveste essa relação espiritual com Deus, porque aquele que realmente provou do Senhor, aquele que teve uma experiência pessoal com Deus, não tem mais parte com as coisas desta vida. Como cantamos no louvor, aquele que já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não quer estar. Não me cabe mais lá. Não faço mais parte desse estilo antigo de vida,
Essas práticas pecaminosas não fazem parte mais do meu viver, porque agora eu já experimentei a Cristo. E esse tem que ser o caminho de todo novo convertido. Porque o novo convertido é alguém que nasceu de novo. E todo ser que nasce precisa crescer. Se uma pessoa nasce na fé, se converte, ela precisa crescer espiritualmente, se desenvolver espiritualmente, né? E não permanecer naquela mesmice, permanecer naquela infantilidade espiritual. Nós precisamos crescer. É isso que Pedro está dizendo para nós aqui nesta palavra. Portanto, como discípulos de Cristo, precisamos desejar e buscar crescer no conhecimento de Cristo para não sucumbirmos diante de falsas doutrinas. 2 Pedro 1, 5 a 8. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé. Tem fé? Joia. Amém. Agora, acrescentai a vossa fé e a virtude, a ciência, né? E a ciência, a temperança, e a temperança, a paciência a piedade, e a piedade, o amor fraternal. E ao amor fraternal, né, a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, então essas coisas não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Percebam, meus irmãos, que a vida cristã é um processo. A vida cristã ela precisa estar numa ordem crescente. Começou no zero, novo nascimento, nasceu de novo, estaca zero, está nascendo de novo, agora precisa crescer, né? Do zero até o número maior que Deus nos permitir enquanto vivermos aqui neste mundo, mas nunca pararmos e muito menos regredir na fé. Mas a Bíblia nos orienta que nós precisamos permanecer no crescimento espiritual. E esse crescimento significa estar conhecendo o Senhor. A confiança de quem conhece. Olha só, quem conhece o nome de Deus pode confiar nele. Quem não conhece não tem como confiar. Como confiar no estranho? Então, voltando aqui à questão dos nomes de Deus, né? Quando nós confiamos, é um dos benefícios aqui do conhecimento. Quando nós conhecemos, né? Nós passamos a confiar naquele em quem passamos a confiar naquele que conhecemos. Conhecemos a Deus. Conhecemos Deus pelos seus nomes, por exemplo. A partir dos seus nomes, nós vamos aprender a confiar em Deus. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Salmo 9, verso 10. Então, olha só, recapitulando, por que é importante conhecer a Deus pelos seus nomes? Adonai, só recapitulando, significa o quê? Senhor, e expressa a ideia de governo e domínio. Qual é o aprendizado? Podemos ficar tranquilos, porque Ele está no controle de tudo. O Adonai está no controle da tua vida. O Adonai está no controle da tua família. Aleluia! Dos teus negócios. Anda na presença de Deus e você vai ver, né, o que o controle de Deus, né, ocasiona, resulta na sua vida. O El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, podemos crer que nada será impossível para Deus. Por que nós oramos com fé? Por que nós oramos crendo que o impossível pode se tornar possível? Por que não? Porque a oração daquela pessoa é oração forte. Não é por causa da oração forte, não. Forte é o Deus a quem esta pessoa está orando. Ela está orando com fé. Mas quem vai operar o milagre não é a pessoa que está orando. Quem vai operar o milagre é Deus. Então, quando eu conheço Deus pelo nome El Shaddai, eu estou
tendo entendimento de que ele pode todas as coisas, que ele é o Todo-Poderoso. Yahvé Jireh, o Senhor proverá. Foi a expressão usada lá no monte da provisão, né? Quando Abraão subiu com Isaac para sacrificá-lo, chegando lá em cima, fez aquela pergunta, Isaac, né? Pai, eis aqui a lenha, o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão respondeu, o Senhor proverá. E ali Deus proveu o cordeiro, o animal, para ser sacrificado no lugar de Isaac. Com esse nome, Deus proverá, que é o Jeová Jireh, Yahvé Jireh, devemos confiar que Deus vai suprir as nossas necessidades. Está difícil, a luta está travada, Deus proverá. Aleluia. Deus vai cuidar. Não sei onde nós vamos parar. Deus proverá. Deus cuidará. Ele é o Senhor que cuida. Amém? Yahvé Raá, o Senhor é meu pastor. Com base nessa declaração, o Senhor é meu pastor, que é o sentido do nome Yahvé Raá, podemos estar sossegados, porque Deus é o nosso bom pastor, que nos apacenta com cuidado e proteção. Eu e você não estamos à deriva. Não somos ovelhas sem pastor. Não somos ovelhas expostas aos perigos da vida. Não. Nós temos o nosso pastor, que nos apacenta nesta vida e continuará nos apacentando no céu. Somos ovelhas dele aqui na terra e seremos ovelhas dele por toda a eternidade. Ele sempre cuidará de nós. Quem conhece não é confundido nem destruído, né? A Bíblia diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Oséias fala que por não conhecer o Senhor, muitos vão se perder. Quem não conhece não sabe a quem pedir socorro. Quem conhece sabe de onde virá o socorro. Oséias 4,6, né? O meu povo foi destruído porque ele faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Salmo 121, 2 e 3. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, quando nós conhecemos a Deus pelos seus nomes, nós passamos a ter o conhecimento do cuidado de Deus, do que Deus representa para nós. Então, meus irmãos, é muito importante que nós tenhamos essa confiança em Deus, que é resultado do conhecimento de Deus. A confiança da vida eterna, por exemplo, está baseada no conhecimento de Deus verdadeiro e na aceitação do seu Filho unigênito. João 17,3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha só, nós cremos, irmãos, que a nossa fé em Jesus nos garante a vida eterna e assim estaremos para sempre com Ele no céu. Sabe por quê que nós cremos assim? Porque nós conhecemos o Senhor como Deus verdadeiro. É isso que Jesus está falando ali. Sendo Deus verdadeiro, tudo que ele afirma ser verdade é verdade. Porque não pode um Deus absolutamente verdadeiro mentir. Então, se ele é verdadeiro, o que ele falar é a verdade. Logo, se na sua palavra temos a promessa da vida eterna com Cristo, então podemos confiar nesta revelação. Então, eu não sou crente porque os meus pais foram crentes. Eu não sou pastor porque alguém quis que eu fosse pastor, e eu não tenho o desejo e a esperança de ir morar no céu porque alguém inculcou isso na minha cabeça. Não. Por uma experiência pessoal com Deus, pelo conhecimento revelado nas Escrituras, em saber quem é o Senhor. Então, com base nesse conhecimento revelado, eu posso então descansar e confiar que as promessas do Senhor são firmes, não falham,
no tempo certo, elas vão se cumprir, porque Deus é fiel e verdadeiro nas suas palavras. A sabedoria adquirida com conhecimento. O povo de Israel, permanecendo fiel aos mandamentos de Deus, despertaria em outros povos o interesse em conhecer o Senhor. Esta era a sua nobre missão. A missão de Israel no Antigo Testamento era ser luz para as outras nações, para os gentios, para que através da experiência de Israel com Deus, os povos fossem atraídos para conhecer também o Deus de Israel. Deus tem compromisso com aqueles que permanecem fiéis a Ele e às suas leis. Enquanto Israel permanece fiel a essa missão, Deus é com eles. Deus é com o povo. Mas quando Israel se esquece disso e se desvia, Deus o leva para o cativeiro. Porque Deus tem compromisso com o homem. Quando ele empenha uma palavra, essa promessa está condicionada à obediência desse homem, desse povo. Então, se o povo está na desobediência, o próprio povo anula, torna ineficaz a promessa de Deus na sua experiência. É necessário que esse povo se arrependa, retorne ao caminho para usufruir das promessas de Deus. Foi o que aconteceu com o povo que saiu do Egito. Deus prometeu levar o povo para Canaã. Todos entraram? Não. Os desobedientes, os idólatras, morreram todos no deserto. Por quê? Porque a promessa de Deus ao povo para chegar em Canaã era a sua obediência e a sua fidelidade ao Senhor. Bem, Paulo diz aos Efésios: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Irmãos, a Bíblia de Estudo Pentecostal traz uma nota sobre isso. Diz assim: a oração de Paulo pelos Efésios reflete o desejo máximo de Deus para todo crente em Cristo. Ele ora para que o Espírito opere neles em maior escala. A razão dessa medida maior do Espírito é que os crentes recebam mais sabedoria, revelação e conhecimento a respeito dos propósitos redentores de Deus para a salvação presente e futura, e experimentem um poder mais abundante do Espírito Santo na sua vida. Olha como que é a vontade de Deus que nós recebamos dele a iluminação, a revelação, o conhecimento. Amados, que nós aprendamos a viver não por vista, mas por fé. Que nós passemos a viver não por intuição, mas por uma direção do Espírito na nossa vida. Muitas coisas erradas na nossa vida poderiam não acontecer se nós buscássemos mais a Deus, consultássemos mais o Senhor, porque Deus quer se revelar. Lembra de Josué? Quando foi para guerrear contra a pequena cidade de Ai, ele não consultou o Senhor, E por causa do pecado que havia acontecido, Jacã, Israel foi derrotado na batalha. Quando os gibeonitas também vieram para pedir apoio, socorro, proteção a Israel, falando com Josué, Josué não consultou ao Senhor sobre aquela decisão. E eles agiram com sutileza e mentiram para Josué. E depois que Josué e todos os seus oficiais juraram pelo nome do Senhor que dariam proteção àquela gente, aí eles foram saber que eles haviam enganado os israelitas, mas agora já era tarde demais. Então, meus irmãos, isso fica para nós como uma lição. Vamos aprender e vamos desenvolver mais essa nossa espiritualidade de buscar mais o Senhor. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus quer nos guiar com a sua mão poderosa. Bem, além do crescimento pessoal, ninguém pode ensinar o que não sabe nem dar instruções sem conhecimento. Resumindo aqui o tópico, Quem ensina precisa ensinar a si mesmo antes de ensinar aos outros.
Concluindo então, meus irmãos, nossa lição, conhecer alguém pressupõe convivência, familiaridade, trato diário. Deus se permite revelar. Vale a pena nos aprofundarmos nos mistérios de Deus, Ele ainda tem muito a nos revelar, né? Agora o conhecemos em parte, então chegará o dia em que o conheceremos como Ele é, como diz 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 12. Eu lembro muito a palavra que está lá em Gênesis sobre Abraão, nas jornadas de Abraão. As jornadas dele são interrompidas por uma frase em alguns capítulos. Depois destas coisas, disse Deus a Abraão. Deus foi se revelando a Abraão. Assim também como foi com Elias, né? Deus, uma expressão semelhante com Elias. Depois disto, disse o Senhor a Elias. Ou seja, a cada dia, a cada etapa da vida deles, eles tiveram novas experiências com Deus. Sejamos assim, meus irmãos. Vamos crescer no conhecimento de Deus, até porque Deus já tomou a iniciativa de se revelar a nós. Ele quer que o seu povo o conheça. Amém? E nós faremos isso através do estudo da palavra. Vamos conhecer através da palavra de Deus, desses estudos que serão dados sobre os atributos de Deus. Nós vamos conhecer melhor a Deus através da sua graça, dos seus atributos, né? Como já mencionados aqui, o amor de Deus, a graça de Deus, a fidelidade de Deus, a justiça de Deus, a bondade de Deus, a onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus. Enfim, todos os atributos de Deus estarão sendo ministrados aqui e com certeza nós seremos muito abençoados por essas ministrações. Amém? Muito obrigado pela sua atenção. Deus abençoe a sua vida, o seu dia, né? Ou a sua noite. Não sei que horas você está assistindo essa aula, mas que a bênção de Deus seja sobre a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço por esta aula, por esse momento em que tenho passado aqui na tua presença, ó Deus, me reportando à tua igreja. Toma teus filhos nas tuas mãos, cada irmão, cada irmã da nossa sede, Senhor, das nossas congregações. Ó Deus, que todos nós sejamos ricamente abençoados pelo Senhor através dessas ministrações, dessas aulas, e que este conhecimento hoje transmitido por esta aula, Senhor, possa estar sendo implantado, introduzido no coração de cada irmão, de cada irmã. Ó Deus, que sejamos crentes mais desejosos, mais aptos, ó Pai, mais apressados em buscarmos o conhecimento que o Senhor tem para nos oferecer. Mas não o conhecimento teórico, simplesmente, mas o conhecimento resultante de uma experiência pessoal contigo a ser desfrutada no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, a oração que eu te faço, crendo na resposta. Amém, Senhor. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.